Fala galera, voltei, hein? Meus amigos, voltei. Olha só. Então, vamos começar aí para a gente fazer a projeção do slide. Lembrando que esses materiais da primeira e do primeiro vídeo e desse vídeo estarão também na plataforma para vocês poderem ter o material aí de estudo e também de fazer os exercícios, beleza? Vamos lá. Camadas da Terra e deriva continental, mano. Lembra que eu falei que nos primórdios da Terra o magma estava exposto, que ainda não tinha crosta terrestre, que depois tiveram alguns registros de chuva e tudo mais, e que a gente teve resfriamento e teve a formação da crosta terrestre e também dos oceanos? Bom, é aí que a gente vai se pegar para falar das camadas da Terra, beleza? Quando os materiais vieram voando lá, gravitando do universo, os materiais mais pesados foram sendo introduzidos no planeta, tá? E foram parar e foram se concentrar na parte mais central do planeta. A gente chama essa parte mais central, aquela parte mais amarelinha ali da imagem, de núcleo, tá? Então o que acontece? São metais, são materiais mais pesados, como ferro, como níquel, né? Então assim, ele vai ter dois tipos de núcleo. Os materiais pesados estão no núcleo interno e os materiais pesados, um pouco mais leves, estão no núcleo externo, tá? Esse núcleo ele é um núcleo ferroso, né? É um núcleo metálico, não é metálico, vamos dizer assim, mas ferroso, tá? Estão ali, é um material pastoso, mas bastante firme, tá? O manto, ele já é na realidade, uma área, tá? Que ele faz a transição entre o núcleo e a camada mais exterior, a camada mais sólida, né? Que seria a crosta terrestre, tá? Então assim, o manto ele tem 2.850 quilômetros de espessura, tá? Então o que acontece? A maior parte ele concentra a maior parte do planeta terrestre, tá? Ele que vai gerar a grande parte da configuração da crosta terrestre do planeta Terra, tá? Porque ele se movimenta. A gente pensa assim, ah, não, a Terra é estática por dentro, não acontece nada e tal. Acontece muita coisa, tá? Acontece muita coisa. Nesse sentido, a gente vai ter nesse manto movimentos cíclicos, tá? Por diferenças de temperatura e de pressão, tá? Então assim, você vai ter áreas de alta pressão e você vai ter áreas de baixa pressão. Você vai ter áreas um pouco mais quentes e você vai ter áreas um pouco menos quentes, vamos dizer assim. A parte mais interior sendo mais quente, tá? A parte mais perto do núcleo ele sendo mais quente e a parte mais perto da crosta sendo um pouco mais fria. Nesse sentido, você tem uma movimentação cíclica no manto, tá? Que a gente chama de movimentos de convecção, tá? Os movimentos de convecção, eles vão interferir também na movimentação e na não estaticidade da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre, na realidade, ela é toda rachada. A gente tem uma série de placas tectônicas, tá? Ela é mais rígida, ela tem aí uma cerca de 40 quilômetros de espessura, não é? E ela sofre interferência direta do manto. Tá? Em áreas de oceano, a gente tem uma crosta oceânica de mais ou menos 7 quilômetros até chegar no manto, tá certo? Mas em continentes, como a gente tem um bloco maior de terra, maior de rochas, né? A gente tem essa crosta podendo chegar até 40 quilômetros de espessura, especialmente aí em áreas montanhosas, tá certo? E outra coisa, a Terra não é lisinha, como a imagem propõe pra gente. A imagem que a gente propõe da Terra, de uma Terra redonda, perfeitinha, ela é real, claro, a Terra é arredondada, mas a gente está considerando também a atmosfera. A atmosfera funciona como se fosse uma sacola em volta do planeta. Então ela meio que estabiliza a forma da Terra numa forma arredondada. Tá certo? Beleza?
Próximo slide. A gente tem, então, nesse sentido, uma que a gente chama de deriva continental. Lembra que eu falei que o manto tem uma série de movimentos cíclicos por toda a espessura da Terra, por todas as áreas da Terra você vai ter esse movimento. Então, o que acontece? Os continentes eram uma massa só, tá? Então, a gente vai ter ali a Pangeia como área central, tá? A Laurásia como área mais ao norte e a Gondwana como área mais ao sul, tá? Posteriormente, a gente vai ter a separação desses continentes, tá? Milhares e milhares e milhares de anos, tá? Esse primeiro continente data de 225 milhões de anos atrás. O segundo momento onde começa a ocorrer a separação de 135 milhões de anos atrás e já a configuração mais parecida dos dias de hoje, 65 milhões de anos atrás. Tá? Então, assim, essa teoria ela foi formulada por Alfred Wegener, tá? Em 1915. Ele fez esses estudos com base em amostras de rochas em áreas de contato. Tipo assim, se você for olhar ali no terceiro gominho, ali na terceira imagem, você vai ver, por exemplo, que a costa da América do Sul se encaixa quase perfeitamente com a costa da África. Então, assim, ele começou a coletar rochas, começou a coletar materiais rochosos e tudo mais nos dois litorais. Tá? E ele percebeu muitas semelhanças nesse processo, tá? Da América do Norte com a Europa. Tá? Então, assim, o que acontece? Ele começou a perceber essas semelhanças e começou a mapear isso. E começou a registrar essa evolução, esses movimentos. Tá? Aí, o nosso famoso Wegener, né? Bonitão, garotão, olho azul, tá? Ele fala do encaixe geográfico, tá certo? E pega rochas para fundamentar, para gerar provas da sua teoria, tá? Então, ele, no caso, explicar a existência também de depósitos de geleiras de 300 milhões de anos, tá? Então, ele começa também a pegar registros, e registros nas próprias geleiras dos polos e tal, e essa própria técnica de registrar também das geleiras, tá? Ele pega e traz para a gente essa técnica e é utilizada até hoje. Existem grupos de cientistas que continuam estudando essa teoria, que continuam desenvolvendo essa teoria, tá? Que é uma teoria muito aceita no mercado científico internacional, no mundo científico internacional, tá? E traz para a gente até hoje. Tem gente que vai para os polos sul, norte, estudar as geleiras. Aí enfiam tipo uma sonda na geleira, pegam ali muitos fósseis, muitos materiais de milhares de anos atrás, que nos traduzem mais ainda, que aprofundam ainda mais essa teoria, beleza? Aí a gente tem, no caso, as placas tectônicas, que são grandes blocos, tá? A crosta terrestre é toda fragmentada, toda rachada, vamos dizer assim, e são placas, grandes placas de rocha mesmo, né? Onde os continentes estão em cima dessas rochas. Alguns especialistas em geologia, geomorfologia, dizem que os continentes são o que dá para ver das placas tectônicas, beleza? A gente tem algumas placas, placa norte-americana, placa eurasiana, africana, sul-americana, e as setas que estão no mapa indicam em que sentido as placas estão se movendo, tá? Nós temos 3 tipos de limites de placa, que é essa linha verde que vocês estão vendo e de onde essas setinhas saem, tá? Nós temos 3 tipos de movimentos, tá? Movimentos divergentes, tá? Que vão gerar falha, tipo, tem 2 placas, essas placas vão se afastar, vão gerar uma falha no meio. Limites convergentes, que são os choques de placa, tá? Que vai gerar aí terremoto, vulcão, tá? O terremoto é uma vibração normalmente do choque de placas,
tá? De vez em quando a gente vai poder ter terremoto também dentro das placas tectônicas. Tá? Por exemplo, o Brasil ali está no meio de uma placa tectônica, está no meio da placa sul-americana. De vez em quando a gente registra no Brasil alguns tipos de terremotos, mas esses terremotos são de baixa magnitude, sem grande grau de destruição, porque está dentro da placa tectônica e gerado por falhamento, que a nossa estrutura é muito velha, estrutura geológica muito antiga. Então gera alguns falhamentos, quando acomoda dá uma vibração. Tá? Os terremotos de limite de placas são muito maiores, são muito mais destrutivos e muito mais vibratórios. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, aonde está ali placa eurasiana, tá? Onde está mais ou menos ali entre a placa eurasiana, a placa filipina, a gente vai ter placa indiana ali, a gente vai ter muita ocorrência de vulcão. É a maior concentração de vulcões do mundo, tá? Justamente por ser um limite convergente e também uma área de intensos terremotos, intensos por ocorrerem muito e também intensos na sua forma de fazer. São maiores, são mais vibratórios, tá? O Japão é o país que melhor se estruturou para esse tipo de evento, tá? Eles colocam molas nas estruturas dos prédios, tá? Nas colunas dos prédios. Então, assim, o prédio ele balança, mas ele não quebra, tá? Que ele é todo preparado, ele é todo modulado com molas para justamente não quebrar, tá? Que no início do século XX, no início do século XIX, a gente tem registro de casas caindo, de prédios caindo. Então, os prédios mais modernos do Japão eles já foram feitos justamente com essa tecnologia para suportar esses terremotos maiores e mais poderosos. Tá? E a gente vai ter o limite transcorrente, onde as placas vão fazer, na realidade, um movimento de deslize uma com a outra. Também vai gerar ocorrência de terremoto, também vai gerar limite de falhas, tá? Mas de uma forma um pouco mais tranquila, assim, vamos dizer. Tá? Os dois movimentos mais normais e mais comuns, a gente vai ter os divergentes, que são o afastamento, e o convergente, que é a aproximação muito forte. Alex, dá para prever qualquer evento desses? Não dá, tá? Não dá. O que dá para fazer, tipo assim, você monitorar, isso já existe há muitos anos, é você monitorar as atividades, a gente chama de atividades sísmicas, com gráficos, tá? E com sensores nos principais pontos, que a gente chama de pontos quentes, ou hotspots, tá? Principalmente aí nos oceanos da costa oeste americana, também ali na costa japonesa, na costa chinesa, a gente tem esse tipo de controle, australiana, a gente tem esse tipo de controle 24 horas por dia, é um controle sísmico, as agências sísmicas, tá? Para gerar um gráfico que fica o dia inteiro ali fazendo gráfico de linha, fica uma máquina fazendo isso. Quando se percebe uma atividade fora do normal, você avisa as autoridades competentes que está começando a ter terremoto, está começando a ter erupção de vulcão e tal. Aí se faz uma ação de emergência, tá? Não dá para prever, dá para monitorar e falar na hora ali que tá dando problema, tá? Aí a gente tem as imagens do limite conservativo, do limite divergente, tá? E do limite convergente, beleza? Show? Então, nesse sentido, a gente vai finalizando essa apresentação, beleza? Show, eu agradeço a atenção de vocês. Baixem o material, baixem aí o material em PowerPoint para vocês conseguirem fazer as atividades propostas, beleza? Um grande abraço, até a próxima. Beijo!